Olá, está começando mais um Rio TV Debate que hoje vai discutir a municipalização das questões ambientais. Para isso, convidamos o vereador Renato Cinco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores do Rio, e Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós convidamos também o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz, mas ele teve um compromisso e não pôde participar. Gostaria de agradecer a participação de vocês dois e começar voltando no tempo. Em 1988, a Constituição, ela determinou que questões ambientais, socioambientais, poderiam ser decididas pelos próprios municípios. De lá para cá, o que evoluiu, vereador? Olha, eu acho que a gente evoluiu pouco, né, aqui no Brasil. Apesar de alguns avanços legislativos, transformar esses avanços numa prática da nossa sociedade ainda vai custar um pouco, né? Porque acho que as pessoas ainda não têm dimensão do tamanho do problema ambiental em que nós estamos metidos, né? Não o Brasil, o Rio de Janeiro, mas o mundo, né? A gente precisa enfrentar situações dramáticas nas próximas décadas. E para isso a gente precisa ter todas as esferas de poder, né? E as várias, né, esferas de atuação de cada um desses poderes para atuar no meio ambiente. Então, o município do Rio de Janeiro agora volta a ter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficou nos primeiros anos da gestão Crivella sem a secretaria, volta a ter a secretaria, o que é importante, mas o conjunto, né, da administração municipal precisa refletir sobre a questão ambiental. Professor, concorda com ele? Olha só, eu queria complementar que eu acho que o assunto vai, além disso que o senhor falou, infelizmente, existe problemas de gestão, né? E, infelizmente, a gente vê isso, tem ocorrido muito problema de corrupção, problemas de interesses econômicos que muitas vezes influenciam nas decisões. Então, além de todas essas dificuldades que o vereador comentou, eu acho que está faltando vontade política. Não é que não está se investindo nada, não, mas está se investindo mal e errado. Eu posso citar aqui, Renato, pelo menos umas 10 obras inadequadas aqui na cidade do Rio de Janeiro, por favor, que se foram utilizadas, que não resolveram o problema, que se o mesmo dinheiro fosse usado de outra forma, eu diria para você o seguinte: para você ter uma gestão, e as prefeituras podem fazer isso dentro da sua legitimidade, uma gestão adequada na cidade, você precisa ter sustentabilidade ambiental. Para ter sustentabilidade ambiental, obrigatoriamente as políticas públicas que dependem do prefeito tomar essa decisão tem que ser ecologicamente viável, tem que buscar políticas públicas na área ambiental que protejam efetivamente a natureza, tem que ter uma viabilidade econômica, você não vai fazer um elefante branco que depois vai ficar parado, como a gente está cansado de ver aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo. Então tem que ter viabilidade econômica e, principalmente, tem que ter viabilidade social, ou seja, é uma obra que realmente vai melhorar a vida das pessoas, vai gerar emprego, vai melhorar a saúde das pessoas, o que a gente não vê. O que a gente vê hoje aqui no Rio de Janeiro, os rios são verdadeiros valões de esgoto, estamos vendo o problema hoje na cidade do Rio de Janeiro com a gestão de resíduos sólidos, como está a situação em Seropédica, com o problema do chorume. Então, baseado nisso, eu diria que nós temos dois grandes desafios na cidade do Rio de Janeiro que têm que ser vencidos para a gente ter essa sustentabilidade ambiental dentro dessa premissa legal que é do município, a gestão da urbana. Primeiro é na área de resíduos, a gestão de resíduos da cidade, e segundo é a área da gestão das bacias hidrográficas urbanas. Nós temos que gerir melhor essas bacias. Gestão de resíduos, a Prefeitura do Rio de Janeiro está gastando hoje em dia 18 milhões por mês para descartar lixo no aterro de Seropédica. Ou seja, totalmente na contramão da sustentabilidade. A consequência disso, que hoje em dia existem 7 lagoas de chorume acumulados lá, e se nós estivéssemos hoje em dia em época de chuva, nós já teríamos uma tragédia anunciada ali naquela região de Seropédica. Por quê? A premissa, existe lei para isso, vereador, é a Lei 12.305, que vale a pena os vereadores cobrarem do prefeito o cumprimento dessa lei. Artigo 9º da Lei 12.305, é prioridade, aí entra a função dos municípios, prioridade, a gestão de resíduos tem que seguir a seguinte prioridade. Primeiro, não geração, que depende de quê? Educação ambiental, para as pessoas terem um consumo consciente. Segundo, redução, que depende do quê? O poder público exigir que os produtos tenham uma vida útil maior
né, para que você gere menos resíduo, ou política do frasco retornável ao invés do descartável e por aí vai. Terceira e quarta políticas é reutilização e reciclagem a partir da coleta seletiva. E a última prioridade que é descarregar o lixo em aterro. O Rio de Janeiro tem uma coleta seletiva de fachada, me desculpe a sinceridade, que nós reciclamos menos de 5% do lixo da cidade, 95% vai para aterro sanitário. Então a gestão está totalmente sem sustentabilidade ambiental. E isso é tragédia anunciada. Eu queria aproveitar a presença do vereador aqui para denunciar. Se a Prefeitura do Rio de Janeiro não abrir os olhos, que saiu isso, inclusive o Tribunal de Contas do município já alertou do risco ambiental de seropédica, e nós temos um grande desafio. A Prefeitura tem que mudar a gestão de resíduos para que ela cumpra essa prioridade que está na lei. E quando você fala em reciclagem, não é só do lixo seco, que é 30% do lixo, que é papel, papelão, metal, vidro. É principalmente o lixo úmido, que é o resto de comida. 50% do lixo da cidade é resto de comida. Se a Prefeitura do Rio de Janeiro implantar uma usina de compostagem, fazer uma coleta seletiva, e as pessoas separam numa sacola o lixo seco, na outra lata o lixo úmido. O lixo úmido vai para a usina de compostagem se transformar em composto orgânico para fazer reflorestamento, recuperar a área degradada. O lixo seco vai para usinas de triagem para gerar renda para os catadores e estimular o mercado secundário da reciclagem. Acabou o problema de lixo, porque os 20% que sobram, você pode fazer um uso energético e não descarregar nada em aterro, ou mandar esses 20% que é um material inerte. Só uma questão que eu acho importante também a gente chamar a atenção, que ainda tem o problema do descarte fora dos aterros, do descarte totalmente inapropriado. Por exemplo, Isso nem deveria acontecer. Eu fui visitar a floresta do Camboatá, por conta da polêmica sobre o novo autódromo, e a estrada do Camboatá, ela tem 2 pilhas de lixo em cada acostamento. Os moradores ali denunciaram para mim que os caminhões vêm do centro da cidade, da Zona Sul, descarregam no meio da pista, e a Conlube vai com o trator e coloca no acostamento, né? É um negócio, uma das coisas que inclusive me chamou a atenção sobre, né, as dificuldades de construir o autódromo naquela região, uma das coisas que me chamou a atenção. Então, mas olha só, isso que o senhor falou, que eu concordo plenamente, é um outro gargalo da cidade do Rio de Janeiro, que não é só da cidade do Rio de Janeiro, não. A maioria das cidades no Brasil já estão passando por isso, inclusive no estado do Rio de Janeiro, região serrana já está tendo, que é o problema das ocupações irregulares de encosta. E isso tem sido negligenciado pela Prefeitura do Rio ao longo de décadas. Sim. As encostas, a ocupação está crescendo de forma desordenada. Qual é a consequência disso? É a geração de lixo disperso, valões de esgoto. Por isso que nossos rios, apesar da Conlurb ser uma empresa de excelência, ninguém pode discutir isso na área de limpeza urbana, mas ela não consegue coletar com eficiência o lixo nas comunidades de baixa renda, principalmente nas áreas de encosta. Então, o que existe hoje em dia? Nesse caso é um pouco diferente, que eu estou falando, que ali é uma área plana, e o que os moradores denunciaram é que os caminhões fazem a coleta de lixo, levam o lixo coletado em outras regiões da cidade e jogam no meio da estrada. E eu Quer dizer, a Conlurb que faz isso ou os moradores? Não, os moradores é que jogam? Os caminhões, segundo os moradores, os caminhões chegam ali, não é lixo. Clandestino, não é a Conlurb. Não é a Conlurb. Caminhões clandestinos jogam o lixo no meio da estrada. Eu pude ver, né, dos 2 lados da estrada do Camboatá, numa boa extensão dela, a pilha de lixo é de quase 2 metros de cada um dos lados da estrada. E o que dá tristeza, vereador, que é um material totalmente reciclável. O segundo gargalo que eu queria, além que isso é um assunto que a gente vai, eu acho que vale a pena discutir o problema dos resíduos sólidos na cidade e das ocupações irregulares, etc. É uma irregularidade grave que nós temos, né? O outro problema é a gestão de bacias urbanas, que inclusive está sendo feita uma CPI na Câmara de Vereadores sobre o problema das enchentes, mas na realidade, vereador, as enchentes é somente a consequência do problema. O problema que nós temos hoje em dia é que a cidade do Rio de Janeiro não está preparada para chuvas intensas que são normais, né? Não adianta a Prefeitura dizer que foi uma chuva fora do normal, porque realmente houve uma chuva fora do normal agora em abril. Mas todo ano, onde chove, gera mancha de inundação. A cidade não está preparada por quê? As bacias urbanas não estão preparadas. E aí entra uma série de problemas. É o aumento da impermeabilização do solo, é o aumento do desmatamento, é o crescimento desordenado das ocupações irregulares. Isso gera erosão, que assoreia todo o sistema de drenagem, gera carreamento de lixo, que entope o sistema de drenagem e assoreia os rios. E o problema também da impermeabilização do solo. Então, na realidade, independente da área urbana que já está impermeabilizada, você começa a ter um crescimento sem controle.
Então, a gente estava discutindo isso, inclusive, há discussões que está tendo hoje em dia nas diferentes áreas da cidade. Não adianta você querer resolver, por exemplo, na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, teve uma audiência pública recente para discutir o problema de esgotamento sanitário, e eu levei isso bem claro. Hoje em dia a SEDAI pega, vai e bota água. A comunidade cresce, ela bota água, mas não bota esgoto. Então isso é um tiro no pé. A água vai gerar esgoto. Você deu abastecimento da água, a pessoa vai consumir e vai gerar o esgoto. Então eu levei esse assunto, nós temos que criar leis que obriguem, vai botar água, cresceu a comunidade, tem que botar água junto com o esgoto. Agora você botar água. Então nós temos hoje em dia uma bola de neve na cidade do Rio de Janeiro. Os corpos hídricos... Antônio, vou pedir um instantinho, que a gente tem que ir para um intervalo, mas volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a municipalização das questões ambientais. Vereador, no bloco anterior, o professor Otônio falou que nós temos um grande gargalo na cidade e que a prefeitura está na contramão do descarte de lixo. O senhor concorda? Não, concordo. E existem problemas, né, outros problemas que são históricos na nossa cidade. Né? Por exemplo, a gente nunca teve uma política de habitação para o Rio de Janeiro, especialmente, né, para a população mais pobre da nossa cidade. Exatamente. Isso, evidentemente, traz consequências ambientais graves. Eu consegui aprovar, para você ter uma ideia, essa semana, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Se a gente faz a conta que isso deveria ter sido aprovado logo depois da Constituição de 88, a gente está com 30 anos de atraso numa legislação fundamental para que a gente possa ter um planejamento urbano adequado, né, que consiga estabelecer moradias de qualidade, moradias dignas e adequadas à situação ambiental do Rio de Janeiro. Né? Eu tinha uma sugestão depois para dar sobre esse assunto. Uma outra lei que a gente conseguiu aprovar recentemente, falando sobre o que o senhor estava tratando agora, diz respeito à infraestrutura nas áreas mais pobres. Né? Eu consegui aprovar uma lei com 2 princípios fundamentais. Um é o seguinte, que o oferecimento de água, como é um direito humano, o direito ao abastecimento de água, ele tem que levar em conta a demanda e não a formalidade ou informalidade da residência. Claro. Né? Eu tive que colocar isso na lei porque o contrato de privatização da P5, por exemplo, não obriga a concessionária a fazer o abastecimento de água nos setores informais da região. Né? E também que quando se faz investimentos, né, no esgotamento sanitário, no abastecimento de água, que hoje a prioridade seja as áreas pobres da cidade. Isso aí é um desafio, porque, por exemplo, a concessionária tudo tem um custo. Então, eu acho, por a minha opinião, desculpe a minha opinião nesse sentido de não sou especialista na área de economia, mas, claro, que tudo, por isso que eu digo, a prefeitura tem que estar junto, porque a área formal vai pagar a tarifa, concorda? A área informal não tem dinheiro ou vai pagar uma tarifa subsidiada. Então, você tem que entrar, aquilo que eu falo, não adianta também só botar água e deixar, porque se você bota água e não bota esgoto, você já sabe que está gerando um passivo. Agora, o aspecto da habitação, eu queria dar uma sugestão até como priorização, devido a esse grande déficit habitacional que nós temos na cidade, e devido ao problema ambiental grave de ocupação desordenada, seria fundamental, e eu esperaria que a prefeitura fizesse como política pública aqui da cidade, problemas de ocupação de APP. São áreas de preservação permanente, que seriam faixas marginais de proteção de risco, são áreas de risco de inundação, e áreas com inclinação acima de 45 graus, que são áreas de risco de deslizamento. Essas áreas são áreas onde a população que está ali sofre risco de morrer num evento crítico de chuva. Então, por exemplo, não adianta a prefeitura chegar e falar, tirar a população de lá para fazer reflorestamento e a população vai para onde? Como a prefeitura tem a responsabilidade por essa ocupação irregular, porque ela permitiu e ela ocorreu e sem um controle, a prefeitura, no meu entender, deveria fazer exatamente como prioridade habitacional e a quem mora nessas comunidades quer morar porque é perto do trabalho. Minha sugestão seria desapropriar uma área segura naquela região, em vez de crescer horizontalmente desmatando, você construir prédios para a população de baixa renda com infraestrutura, com hidrômetro para água, infraestrutura de esgoto, coleta seletiva de lixo, drenagem, transfere essas populações nessas áreas de risco para esses prédios, próximo a onde elas estão morando ali, que é onde elas querem, e você tira essas construções regulares e vai substituindo por vegetação ciliar na faixa marginal do rio, que é fundamental para proteger o rio contra a poluição de origem difusa, que vem material sólido, lixo,
e na época de enchente ela ajuda a amortecer a propagação da onda de enchente, então ela é fundamental. E nas áreas inclinadas, a floresta também ajuda a segurar o terreno, e ao tirar a comunidade dessas áreas íngremes, você está acabando com os aterros clandestinos que existem muito, que a população que no morro não vai descer para jogar o lixo aqui embaixo, para conludo, que existem são vazadouros clandestinos. Você começa a reduzir esses vazadouros que ficam lá no alto do morro, acaba com os valões de esgoto que descem e infiltram no solo, aumentando o risco de deslizamento e com essa sobrecarga no terreno. Então, você, além de melhorar o visual da cidade, você começa a recuperar essas APPs, e essa é uma obra que vai dar segurança para a população. Não é uma obra cara, agora você não faz a curto prazo. Agora, não tem a política pública. Aproveitar essa lei que o senhor aprovou, mas para solicitar que a prefeitura comece a priorizar, você não vai resolver o problema habitacional do dia para a noite, mas priorizar as áreas de APPs. Agora, só uma questão que eu acho importante ressaltar o que o senhor falou, porque a gente viu na administração anterior as chamadas remoções. Né? O Eduardo Paes, ele bateu o recorde de remoções, né? Ficou ali empatado com Pereira Passos, com Carlos Lacerda. Só que o que ele fez é diferente do que o senhor acabou de reivindicar. Exatamente. Né? O que o senhor reivindicou foi o reassentamento, não é isso? Com a infraestruturação. Claro. Mas é isso que tem que ser feito. Sem tirar as pessoas da região onde elas já moram, onde construíram a sua vida. Porque o que aconteceu na gestão Eduardo Paes é que essas remoções, elas acabaram, no final das contas, servindo, né, para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e não para o processo de reassentamento. A pobreza dessa população e o mal-estar. Algumas famílias foram removidas para mais de 40 quilômetros e, quando chegaram no novo território, descobriram que era controlado pela milícia. Mas, vereador, é porque está faltando o quê? Faltou sustentabilidade ambiental. Isso tudo que nós estamos discutindo são soluções para a sustentabilidade ambiental. A gente tinha conversado no início do programa de obras que não deram certo. Eu vou comentar isso porque é uma obra que a prefeitura está pretendendo fazer sobre o problema das enchentes, que são os piscinões. Inclusive, o prefeito quer construir mais piscinões. E eu já aproveito o programa aqui para fazer outra denúncia. Então, o senhor está dizendo que os piscinões, como o da Praça da Bandeira e da Tijuca, não deram certo? Não estão funcionando direito, e tem um erro, no meu entender, grosseiro de projeto, que eu queria aproveitar a sua presença na CPI das enchentes para denunciar isso, para a CPI investigar, né? Inclusive, eu vou junto com a CPI para ver os piscinões, por exemplo, da Praça Niterói e o piscinão da Praça Vanhagem. O que acontece com os piscinões? Que são obras caríssimas. O governo Eduardo Paes, com essas obras do piscinão, gastaram quase 500 milhões de reais. Com a metade desse dinheiro, eles fariam obras muito melhores para a drenagem urbana. Que os piscinões, acima de certa cota do rio, eles com um canal extravasor, eles jogam a água do rio para esse piscinão para amortecer a enchente na Praça da Bandeira. O que acontece? Lá em São Paulo, o piscinão todo é aberto. Então, facilita a manutenção e conservação. Quando acaba a chuva, você entra e limpa. E o que acontecia em São Paulo? A prefeitura não limpava, então a população reclamava. E aí os piscinões do Rio são todos embaixo de praças, escondidos. Então, para não entrar o lixo, eles botaram grade, um erro grosseiro. Mesmo que não tivesse lixo, quando a água entra, bate na grade, há uma perda de carga enorme na hora de uma enchente. Perda de carga em hidráulica, um erro grosseiro de hidráulica. Gera o quê? Elevação de nível. Sabe o que está acontecendo com os piscinões da Praça da Bandeira? Eles estão agravando as inundações no entorno. Porque a água do rio é encaminhada para esses piscinões, ela não consegue entrar, começa a gerar um redemoinho naquela seção do rio, que se não tivesse piscinão nenhuma, a água escoa direto, sem perda de carga, até a Praça da Bandeira. Então, os piscinões hoje, é só verificar o histórico. Todas as chuvas intensas nessas regiões, vê a chuva que ocorreu em abril. A Praça Vanhagem ficou toda embaixo da água. Vê a chuva que ocorreu, a maior enchente de todos os tempos na Praça Niterói, ocorreu 3 meses depois da inauguração do piscinão de Niterói. Então, os piscinões são obras caras, erradas, fizeram um grande túnel, não fizeram? Passando pelo Rio Joana. Sim. Pode botar um túnel do tamanho do Maracanã. Na hora da maré alta, a água vai ocupar tudo. Se você não cobrir a bacia hidrográfica com obras sustentáveis, que é coletando esgoto, lixo, reflorestando o rio, fazendo obras, essas sim importantes para controlar a enchente, para evitar o transbordamento, porque em época de maré alta não escoa nada. E é você fazer barragem de cheia lá no morro para segurar a onda de enchente, transformar praças públicas em bacias de detenção, com rebaixamento dessas praças para pegar o escoamento superficial, e depois da chuva aquilo é dirigido por um orifício para a boca de lobo mais próximo. Você com isso está controlando a concentração de vazão na parte baixa, aumentar a permeabilidade do solo urbano, estimular a captação de água de chuva. Eu estou comentando, Renato, obras que estão nos livros, não sou eu que estou inventando. Infelizmente, aquilo que eu falei do mal político, o mal político ele quer fazer obra cara e que apareça.
Ele não está preocupado em resolver o problema, não está preocupado nas obras mais sustentáveis. Infelizmente, o piscinão não é uma obra sustentável. Começou com o Maluf em São Paulo e, infelizmente, está continuando no Rio de Janeiro e o essencial não está sendo feito pela prefeitura, que é combater o lixo disperso, erosão do solo, combater o desmatamento, melhorar a permeabilidade do solo urbano. Diante dessa denúncia, que foi uma denúncia que o professor acabou de fazer aqui, qual a providência que a Comissão de Meio Ambiente pode tomar? Pois é, a gente está com a CPI das enchentes tratando especificamente desse tema, né? Então, acho que no primeiro momento a gente deve tentar utilizar esse instrumento da CPI para conseguir levantar as informações. Agora, uma coisa eu posso dizer o seguinte, eu sou morador da Tijuca e eu lembro que o prefeito Eduardo Paes prometeu que os piscinões iam resolver o problema da Tijuca, não era só da Praça da Bandeira. E nessas 3 chuvas torrenciais desse ano, né, a Conde Bonfim ficou alagada, a Avenida Maracanã, não, certamente não resolveu. E eu já lhe digo que houve um erro de projeto que a CPI pode investigar, que é um problema de hidráulica, e eu não estou sugerindo que seja demolido os piscinões, não. A minha sugestão é o seguinte, que a CPI exija da prefeitura... Nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a municipalização das questões ambientais. No bloco anterior, o professor Ottoni estava com a palavra. Por favor, conclua. Eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro, para realmente dar sustentabilidade para o uso dos piscinões, ela precisa fazer, primeiro, o básico. Qual é o básico? Primeiro, o problema de enchente. Isso aí é uma coisa que é básica, a CPI tem que exigir. A prefeitura tem que contratar, a partir do início do período chuvoso até o final do período chuvoso, que vai de final de outubro até meados de abril, tem que ter equipes específicas para limpar bueiro. Após cada chuva, você tem que preparar, porque a chuva não cai igual na área urbana toda, ela cai pontualmente, porque é um processo aleatório, o processo de chuva. Então, você tem que preparar a cidade após cada chuva para a chuva do dia seguinte, que pode ser que ocorra em outro local. Durante o período de estiagem, que vai de maio até outubro, não chove, então não há necessidade. Agora, na época de chuva, você tem que ter equipes para manter a cidade preparada. O que está acontecendo hoje, que a prefeitura não faz o seu básico, que é limpar. E, pelo contrário, a gente ouve dizer que o prefeito quer botar drones para verificar águas pluviais, quando o beabá, que é limpar as bocas de lobo, você vê aqui no centro várias bocas de lobo entupidas, vai na Tijuca, várias, em frente ao Oeste, eu já digo que tem uma, eu moro na Ilha do Governador, qualquer chuvinha desce a água da favela, vira uma piscina, não precisa ser chuva forte. Então não tem manutenção e conservação. Agora, a prefeitura tem que ter, como medidas no caso dos piscinões, fazer o seu feijão com arroz, que é limpar os bueiros, fazer o seu feijão com arroz, que é evitar a entrada de lixo e esgoto nos rios, para evitar o assoreamento dos rios e o seu transbordamento, fazer a parte básica, que é o reflorestamento da bacia e uma medida fundamental, implementar programas de educação ambiental com coleta seletiva e reciclagem do lixo nas comunidades, nas ocupações de baixa renda, que essa é a forma efetiva de evitar a entrada de lixo. Não é botando o caminhão da Conlube lá em cima que não vai entrar. Agora, com a coleta seletiva, para isso, tem que ter ecopontos, você tem que criar política que estimule a população a fazer. Por exemplo, você pode contratar os moradores para ser os agentes ambientais e ganhar em cima de produtividade. Então isso vai gerar melhoria das condições de vida, vai acabar com o lixo disperso, que é um problemão para a cidade e que gera problema de dengue, que esses vazadores clandestinos acumulam água de chuva. Isso ninguém fala. As pessoas sempre colocam a culpa no morador, mas o principal culpado é o poder público, que não ataca o problema da ocupação desordenada. Bom, e junto com isso, eu acho que essas obras de barragens de cheia nos morros da cidade e de bacias de detenção, essa obra, o caso da bacia hidrográfica da Praça da Bandeira, um conjunto de pequenas e médias barragens de cheia e transformar os parques nessa região, os parques públicos, né, campos de futebol, áreas de lazer, em bacias de detenção, rebaixando de 1,5 m a 2 metros, você já aniquila 70% das inundações. Nós não precisamos conviver com inundações. Agora, a chuva intensa vem. Agora, da forma que está, a bacia está toda degradada, está toda impermeabilizada, não é o piscinão que vai resolver o problema. Então, são obras caras e que não resolvem. Eu quero trazer novamente a discussão, um tema que foi abordado logo no primeiro bloco pelo vereador Renato Cinco, que é a possível construção de um autódromo agora em Deodoro, que a Câmara dos Vereadores já aprovou em primeira discussão, que aquela área seria uma área de preservação ambiental. Como é que fica essa situação? Olha, ali existe uma floresta, a floresta do Camboatá. Eu visitei a floresta. Não são meia dúzia de árvores, como tentaram anunciar por aí.
Inclusive, tem 2 espécies de jacarés diferentes que vivem naquela região. E ela tem uma posição estratégica, porque ela fica numa área que une o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca, o maciço de Jericinó, permitindo a circulação de espécies entre os maciços. Então, na verdade, se a gente for pensar no futuro da cidade, aquela área, a gente precisava ter uma política para fortalecer a cobertura florestal da Floresta do Camboatá e do entorno da Floresta do Camboatá, para fortalecer essa ligação entre os 3 maciços. E a cidade não precisa, isso é muito importante ficar claro, a cidade não pode destruir uma floresta e a cidade não precisa destruir aquela floresta para construir o autódromo. Nós temos já pelo menos 5 propostas de áreas alternativas apresentadas por servidores da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mostrando que existe alternativa, áreas já degradadas, onde o autódromo pode ser construído tranquilamente, sem afetar o meio ambiente. E como a gente está falando no futuro, tem uma questão que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente precisa ter o planejamento, precisa ter política de moradia na nossa cidade que tenha como objetivo evitar a continuação da expansão da cidade para suas áreas verdes, suas áreas ainda preservadas. A cidade do Rio de Janeiro tem um crescimento populacional baixo e ela é capaz de receber todo esse crescimento populacional na mancha urbana que já existe na cidade. A gente não precisa ir para Vargem Grande, para Vargem Pequena, vereador, para Pedra de Guaratiba. Uma área com Guaratiba. floresta, sabe quanto que essa área com floresta absorve de água de chuva? 80%. Pois é. A floresta, ela presta serviços ambientais. A floresta, além de ser um grande amortecedor das enchentes, porque ela segura a água de chuva em filtro, 80% ela segura, ela ajuda a segurar o solo para evitar a erosão do solo. A floresta abriga a biodiversidade, então está na base da cadeia alimentar. Além disso, ela pega a água do subsolo, usa no seu processo metabólico que libera água pelas folhas, é a transpiração vegetal, o aumento de umidade do ar gera uma regulação térmica. Então a floresta ajuda a combater as ilhas de calor na cidade, que é muito quente a cidade do Rio de Janeiro, e ela é fundamental. Além disso tudo, a floresta capta carbono e transforma em biomassa e libera pela fotossíntese oxigênio. E melhora o visual. Então, essa proposição, eu estou só reiterando que o vereador Renato Cinco comentou, que nós temos que, ao invés de desmatar, é o contrário. Nós temos que implantar os empreendimentos em áreas adequadas, aumentar a floresta, aumentar os corredores ecológicos e priorizar as APPs. Professor, e tem uma coisa importante também, que é a seguinte: o Poder Legislativo aqui no Rio tem uma dívida muito grande com a cidade em relação a vários instrumentos urbanísticos importantes. Um problema que cria o déficit habitacional, que acaba sendo resolvido por ocupação irregular ou pela expansão ordenada, mesmo de uma maneira equivocada, é que boa parte desse déficit habitacional é produzido pela especulação imobiliária, que mantém fechados imóveis construídos. No Brasil, hoje, o número de imóveis fechados é 1 milhão maior do que o número de famílias precisando de habitação. Então, essa lógica, tem que derrubar a floresta para construir mais casa, ela não faz sentido. É uma lógica ilógica. Na verdade, o que a gente precisava fazer era regulamentar a partição obrigatória do solo, o chamado IPTU progressivo, são instrumentos urbanísticos para obrigar os proprietários a colocar os seus imóveis para serem alugados ou vendidos. Isso daí pode ajudar a gente a enfrentar fortemente o problema habitacional sem construir novas moradias. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e é um assunto que a gente pode conversar durante 24 horas. Infelizmente, a gente só tem 30 minutos. E a gente vai agora dar 1 minutinho para cada um de vocês fazer as considerações finais. Vereador. Olha, o fundamental é que as pessoas compreendam que a gente não pode mais ignorar os problemas ambientais. Os problemas ambientais na escala global, na escala hemisférica e na escala local precisam ser seriamente enfrentados pela população, porque o poder público está meio submetido aí a interesses que não querem muito que essa discussão aconteça. Só que a gente está falando da vida das próximas gerações. Estamos falando hoje mais aqui sobre enchente no Rio de Janeiro. Mas, no final das contas, o que a gente está falando mesmo é sobre a preservação da vida das futuras gerações. Professor. Eu queria deixar, complementando o vereador, uma mensagem. Hoje em dia se fala no mundo em economia circular, ou seja,
não vamos degradar nada, vamos reaproveitar tudo. Então, essa é uma meta que eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem que ter, é buscar tratar, fazer reuso dos esgotos, fazer uma gestão sustentável para os seus resíduos sólidos, tratar melhor as bacias hidrográficas da nossa cidade, e, obviamente, fazer todo um trabalho básico de manter funcionando todos os sistemas de drenagem, um bom monitoramento de uso e ocupação do solo e buscar sempre soluções sustentáveis. Porque se nós não fizermos isso, cada vez mais essas tragédias ambientais vão aumentar, seja na área da degradação dos recursos naturais, seja na área das grandes tragédias, porque nós estamos com riscos sérios em relação a descarte de lixo no futuro, e é só a gestão sustentável que vai permitir que a nossa cidade realmente seja maravilhosa daqui para frente. Eu agradeço novamente a participação dos dois convidados, o vereador Renato Cinco, professor Haddad Tortoni. Nós chegamos ao final. Muito obrigado também pela sua audiência em casa e até o próximo Rio TV Debate.